Olá, o Saber Criativo está disponibilizando uma série de vídeos que eu, professor Sidney, estou elaborando para falar sobre a cristologia evangélica contextual desenvolvida na América Latina. Um dos exemplos que eu quero dar dessa elaboração cristológica está num texto de um teólogo argentino pentecostal chamado Norberto Saraco. Ele tenta responder a uma agenda colocada por Samuel Escobar em sua obra Em Busca de uma Cristologia Missiológica, e Escobar tinha dito que a cristologia evangélica na América Latina, ou a apresentação de Jesus Cristo no cotidiano das populações latino-americanas, tinha que se dar por meio pela busca da história de Jesus e sua missão nos evangelhos, como modelo para a evangelização contextual das nações latino-americanas. Essa foi a proposta elaborada por Escobar nos anos 80, 90, então a gente tem Saraco com uma resposta a essa proposta num texto bastante pessoal, onde ele faz uma análise da atividade de Jesus na Galileia do seu período. Saraco dá o nome a esse texto de Opções Libertadoras de Jesus. Vamos ver em que sentido ele coloca as opções libertadoras, sendo que a contraparte latino-americana da cristologia, a cristologia da libertação, diria apenas a opção libertadora. Sendo que Saraco pluraliza, vejamos em que ele faz essa pluralidade de opções que Jesus teria para atuar na Galileia, na Palestina do seu tempo. Nesse texto, Saraco partiu da relação de Jesus com o seu contexto histórico, para afirmar sua missão como um projeto redentor, de características libertadoras. Jesus foi habitar aonde? Ao deixar o Jordão após o batismo e a tentação no deserto da Judéia, ele retorna para a Galileia. E ele vai habitar na Galileia, que é uma região oposta à região de Jerusalém, a Judéia. Na Judéia, Jerusalém em especial, gozava do prestígio do templo, de boas condições econômicas e da presença das elites dirigentes dos judeus. No caso da Galileia, as boas condições comerciais provocaram o afluxo de massas de trabalhadores que disputavam os poucos empregos dos campos e nas cidades. Para Saraco, quando Jesus se estabelece na Galileia, ele o faz como base do seu projeto redentor. É por ali que ele começa o anúncio do reinado de Deus. E ao fazê-lo, Jesus fez a opção por anunciar o reinado de Deus às massas anônimas e carentes de atenção e cuidado, colocando as necessidades humanas acima das regulações legais e mesmo dos preconceitos religiosos e étnicos. Na verdade, essa já era uma característica dos habitantes da região da Galileia. Para as pessoas, em especial os escribas e fariseus que vêm de Jerusalém observar as ações de Jesus, Jesus é acusado de quebrar o sábado, fazendo nele curas e libertações. A resposta de Jesus, ele insistia em convencer os censores da importância de se colocar a lei e as tradições a serviço das necessidades humanas. Era essa a sua posição de Jesus Cristo. As curas realizadas eram uma demonstração concreta de como a satisfação das necessidades humanas deveriam vir em primeiro lugar, à frente de qualquer preocupação com o divino, representado na lei, ou na discussão técnico-teológica das mesmas, aquelas minúcias tecnicistas da lei. Ao dirigir o seu projeto de vida aos necessitados, dentro da particularidade das massas da Galileia, Jesus inverteu a ordem social baseada no critério religioso e teológico da bênção e da maldição. As pessoas supostamente amaldiçoadas por serem pobres, ou por serem miseráveis, ou simplesmente por não terem um status de aceitação religiosa, os publicanos e pecadores, por exemplo, foram chamados por Jesus bem-aventurados. Até mesmo porque essas pessoas se fizeram seus discípulos e seus seguidores.
enquanto que aqueles que rejeitam o seguimento de Jesus, a bênção não é para eles. Ao contrário, resta-lhes a maldição. Ora, Jesus inverte, então, o que era considerado como bênção e maldição, ou os destinatários da bênção e maldição divina. Os indícios para isso, Saraco aponta em 3 episódios do Evangelho de Lucas. O primeiro deles, o Cântico de Maria. Nesse cântico, Maria inverte a posição dos pobres e ricos na vida do Messias Salvador. Deus despede os ricos de mãos vazias e Deus enche de bens os pobres que então recebem a salvação do Messias. O segundo momento, exemplo, é a leitura de Isaías na sinagoga de Nazaré. Ali Jesus proclama que a expectativa de um Messias abençoador, curador, libertador, salvador é destinado às pessoas doentes, pobres, cegas, paralíticas e assim por diante. A eles é destinada a bênção e os favores, os benefícios de salvação decorrentes da vida ou trazidas na vida do Messias, sendo que Jesus mesmo encarna essa atitude messiânica nas suas próprias ações, como a gente lembra de João Batista. João Batista manda os discípulos até Jesus, porque ele está preso, com a pergunta: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de aguardar outro? Jesus responde ao discípulo de João na hora, curando enfermos, sarando algumas pessoas e depois dizendo para eles: vão e digam a João o que vocês acabaram de ver e de ouvir. Ora, o terceiro exemplo que a gente pode apresentar e que Saraco nomeia é o discurso das bem-aventuranças, onde aqueles que têm a carência de pão serão alimentados, aqueles que têm a carência de sede serão saciados, aqueles que têm a carência de justiça serão justificados. E assim ele inverte a ideia de que essas necessidades são prova da rejeição de Deus. Ao contrário, essas necessidades aproximam Deus dessas pessoas para suprir as suas próprias necessidades, portanto, elas se tornam objeto do favor de Deus. Saraco continua dizendo que o projeto redentor de Jesus justificou a sua morte. Jesus não foi uma ameaça aos poderes politicamente constituídos, como, por exemplo, o Império Romano, mas ele se tornou um problema para aqueles que mantinham sua segurança e conforto ao custo das necessidades dos demais, ainda que pudesse mudar essa situação, nessa inversão mesmo que Jesus faz dos necessitados e dos que tudo têm, os que nada têm e os que tudo têm. Essas pessoas viram na missão de Jesus uma acusação frontal ao seu modo de vida e decidiram silenciá-lo, porque isso significava também silenciar o seu acusador. A conclusão de Saraco é que o projeto redentor de Jesus é um chamado contínuo à conversão e ao seguimento dele, da parte de todo aquele que lê e que ouve os evangelhos. Na verdade, isso significa que deve-se transcender ou ir além dos relatos dos evangelhos para a nossa própria realidade atual, concreta, histórica, cotidiana, e por uma atitude hermenêutica, por uma mediação hermenêutica, que a cristologia evangélica contextual vai chamar de circularidade hermenêutica. A gente deve aproximar o nosso tempo daquele tempo, aquela época da nossa época, considerando as questões próprias de tempo, lugar, raça, cor, religião, gênero, nacionalidade e assim tantas outras situações que demarcam o nosso contexto, a nossa existência humana e dizem para nós que nós somos esse mundo. A partir disso, qualquer cristão saberia o que fazer nos dias de hoje, entenderia qual é a sua missão. Esta é a ideia, a proposta, o programa e um exemplo, uma realização do que é possível fazer em termos de um programa, de uma agenda cristológica, evangélica, contextual, conforme aquilo que a cristologia evangélica contextual tem pregado, tem pedido, tem proposto.